Seja bem-vindo à USF Guarapes, que fica localizada na Rua Lagoa Seca, número 74, no bairro Guarapes, zona oeste de Natal. O bairro Guarapes é predominantemente urbano, apesar disso, ainda não conta com sistema de saneamento básico completo. Como equipamentos sociais, Guarapes conta com 4 instituições de ensino, sendo uma escola de ensino fundamental 1, uma escola de fundamental 2 e 2 CMEs. O bairro também possui CRAs, igrejas, um comércio diverso, com farmácias, academias e mercadinhos. Essa é a parte externa da USE Guarapes. Já na parte interna da unidade, a unidade possui uma recepção, onde os pacientes esperam ser atendidos. Possui também uma copa, banheiros, sala de acolhimento, consultórios médicos, farmácia, sala de medicação, de vacina, do teste do pezinho. Também possui expurgo, sala de esterilização, espaço para atividades coletivas, sala de repouso, auditório, consultórios odontológicos e estacionamento. Meu nome é Tânia, eu estou como gestora da Unidade de Saúde Guarapes, mas eu iniciei a minha profissão como agente de saúde. Fiz cursos, entrei para a graduação e aos poucos eu fui alçando novos patamares, até chegar na gestão da Unidade de Saúde Guarapes. E estou há 31 anos aqui já. Pronto, nós trabalhamos com 3 equipes de saúde aqui, a estratégia de saúde pública. Então, um médico, 2 técnicos, um enfermeiro e 5 agentes de saúde. Nós trabalhamos da seguinte forma: temos um agendamento na recepção para os pacientes do dia a dia. Essa agenda é aberta, e ainda temos um acolhimento de 4 pacientes diários. Cada profissional médico absorve mais 4 pacientes e às vezes até mais. Na verdade, os profissionais médicos que a gente trabalha com uma equipe muito boa, não volta ninguém, justamente por conta da necessidade que existe nas mediações. Sim, nós trabalhamos com uma estratégia no PSE, que é o Plano de Saúde Escolar. Inclusive, a parte de odontologia é muito intensa nesse trabalho conosco, né? A UESA é muito focada, mas a gente também leva enfermeiras, os técnicos e um médico que se dispõe, porque a gente às vezes precisa fazer uma avaliação com a criança no âmbito escolar. Claro, a gente não medica nada disso. O profissional de saúde da odontologia ele vai para fazer a parte de escovação, que é necessário, e o PSE a gente faz um outro acompanhamento com relação ao desenvolvimento da criança. Quando necessário, a gente manda um recadinho para a mãe, deixa com a escola, para que a criança compareça, e essa criança já fica agendada para ser acolhida aqui na escola. Temos também as atividades que são pertinentes ao ano letivo dentro da unidade, que são as DSTs, sobre diversos assuntos que a gente trabalha, né, durante o ano inteiro. Nesse período a gente está um pouco reduzido, novamente, por conta da nossa reforma. Então a gente está tendo um trabalho muito corrido dentro da unidade. Está sendo mais a parte curativa, de atendimento? Tá, ok. Porque a gente está focando muito na questão do acolhimento do paciente para esses fins. Mas a gente costuma trabalhar assim, com palestra, com atividades relacionadas ao dia da mulher, né, dia da mulher preventivo, Eles fazem atualizações, né? Eles fazem atualizações, o sistema sempre pede, eles passam esses momentos de atualização do atendimento, do processo de atendimento, com relação à vacina, com relação ao atendimento no geral aqui, algumas novidades que vêm no campo da medicina, e aí a gente sempre tem esse momento. A secretaria sempre convoca os profissionais para participar. Tem um déficit enorme de RH. Técnicos de enfermagem, a gente está com déficit grande, estamos com profissionais que vai se aposentar, né, estamos dando a marca do gol, e realmente a gente tem uma dificuldade muito grande com relação a isso, porque a gente fica com dificuldade de desempenhar as nossas atividades, que deveriam ser mais intensas, e aí a gente acaba prejudicando a população. Insumos, a gente sempre questionou essa parte, porque vieram mais 2 bairros que foram gerados há cerca de 10, 12 anos, Village da Prata e Leningrado, que veio ser assistido conosco, porém, nossos insumos ainda estão muito baixos com relação à população que a gente tem. Então a gente acaba sendo realmente prejudicado. Em relação à área odontológica da unidade, a USP possui 2 cirurgiões dentistas, o Dr. Paulo e a doutora Weidia, e 2 técnicas de saúde bucal.
São 2 consultórios odontológicos que possuem autoclave, seladora odontológica, 2 ar-condicionados, 2 computadores, ultrassons, diversos insumos disponíveis, além de macromodelos para orientação de higiene oral aos pacientes. Os agendamentos a gente faz a partir da triagem que já foi feita, né? Então a gente tá com a lista, aqui essa é a lista da minha área. Essas que estão marcadas são as pessoas que eu já chamei para iniciar tratamento, certo? Ainda falta esse resto que são as pessoas que estão aguardando na lista, elas são classificadas a partir de um score. Então esse score é feito um questionário com questões sobre saúde, depois é feita uma avaliação clínica, assim, mais superficial, para entender como é que está a condição de saúde bucal daquele paciente, e dependendo dos quesitos que forem sendo marcados, ele vai pontuando no ranking. Quanto maior a pontuação, mais grave está a condição de saúde bucal desse paciente. Então, esses pacientes a gente dá preferência para chamá-los primeiro, para iniciar o tratamento, certo? E aí a gente vai dando seguimento a essa lista aqui, a gente tem nome, endereço, cartão SUS, e aí a gente envia uma mensagem via WhatsApp para esse paciente vir fazer o agendamento, certo? A gente também recebe os pacientes de demanda espontânea, que também, dependendo de como está a agenda no dia, a gente vê a possibilidade de atender. Se for um caso de urgência, a gente sempre atende. Mas a gente sempre faz um acolhimento inicial com esse paciente para entender o que está acontecendo, né? Para a gente poder triar, digamos assim, e ver se há a possibilidade de atender aquele paciente na hora, se for uma coisa mais urgente, ou deixar ele para algum outro momento. Então, as principais demandas aqui por se tratar de um bairro, né? Que as condições socioeconômicas, né? A vulnerabilidade socioeconômica da população é muito grande. E como a gente sabe que as doenças bucais, elas refletem nessas condições, elas refletem as condições socioeconômicas refletem na condição de saúde bucal do paciente. Então, são pacientes com muitas demandas, né, de atendimento clínico. Então, é muito variado. Geralmente, as pessoas elas têm essa demanda, pelo menos os procedimentos básicos clínicos odontológicos, elas estão necessitando de tudo. Então, essa demanda é muito grande. A gente não consegue dizer qual é que tem mais, mas sim, todo paciente, a grande maioria dos pacientes, eles têm todas essas demandas de procedimentos clínicos de atenção básica, odontias, raspagem, restauração. A gente realiza aqui o pré-natal odontológico, a gente faz as quintas-feiras, que a gente aproveita o dia que os médicos estão fazendo os médicos e enfermeiros estão fazendo pré-natal, então a gente já faz a captação dessas gestantes aqui, às quintas-feiras. Então, atualmente a gente faz sim, né, as ações. No momento a gente está com uma escola de ensino fundamental 1, crianças que estão ali entre 6 e 12 anos, então a gente vai iniciar ações educativas lá agora, a gente estava só esperando a chegada dos kits escova e pasta para a gente poder iniciar as ações lá. Uma escola com uma média de 700 alunos, então a gente vai levar um tempo para ficar lá. A gente quer estreitar esse vínculo da escola com a comunidade de saúde para que a gente possa ter acesso a essas crianças e a gente consiga fazer promoção, prevenção de saúde com elas. Vínculo com a instituição para que a gente consiga fazer as ações preventivas lá e aquelas que tiverem a maior necessidade de atendimento clínico a gente trazer aqui para o consultório para dar continuidade. Positivos aqui a gente tem as equipes completas, assim, 2 equipes completas, né? Apesar de serem 3 equipes de saúde da família, a gente tem 2 equipes de saúde bucal, mas a gente tem conseguido, a gente não tem ficado sobrecarregado quando o serviço está funcionando normalmente. O que acaba às vezes criando uma demanda reprimida é quando a gente tem que fazer essas pausas nos atendimentos por conta de quebra de equipamento, né? O que a gente enfrenta é muito a questão, a parte de equipamentos no momento, né? A gente já teve também problemas com insumos, materiais de consumo, mas hoje em dia isso não é um problema aqui pra gente no momento. Então o que a gente tem são equipamentos já um pouco antigos, que constantemente necessitam de alguma manutenção, e às vezes como a gente atua na categoria que é muito técnica, então a gente necessita muito desses recursos para que os atendimentos aconteçam. Qualquer problema, porventura um problema mínimo que seja na cadeira, né, na questão do compressor, a gente precisa parar praticamente o atendimento inteiro. Então a gente nesse momento enfrenta essa dificuldade, né, e a questão para a gente conseguir fazer a manutenção, às vezes a troca desse equipamento que acaba travando a questão do fluxo, né, dos atendimentos odontológicos de uma forma mais constante. Conversamos também com uma das enfermeiras da unidade. Perguntamos sobre como funcionam as visitas domiciliares e ela nos relatou que são realizadas nas quintas-feiras, com uma equipe que é composta por um médico, um enfermeiro e um agente de saúde, onde esses profissionais realizam exames de rotina, como aferição de pressão e glicemia, por exemplo. Já sobre as principais doenças crônicas da população, ela nos relatou que eram hipertensão arterial e diabetes.
Já em relação às doenças sexualmente transmissíveis, a unidade realiza testes rápidos e as principais doenças detectadas são HIV e sífilis. Esses pacientes são encaminhados, com exceção da sífilis, que é tratada na própria unidade. Acerca das ações de prevenção e promoção em saúde, a USF realiza ações semanalmente sobre as diversas doenças, tanto as crônicas como a dengue, a sífilis, a chikungunya, entre outras, conscientizando a população sobre a forma de contágio e quais as formas de prevenção. Durante a visita, conversamos com 3 usuários do serviço. A primeira relatou que conseguiu atendimento sem dificuldades e não percebeu demora significativa na fila de espera. As outras 2 usuárias apontaram alguns aspectos negativos que poderiam ser aprimorados no serviço, especialmente em relação à disponibilidade de materiais e insumos. Elas também mencionaram que, em alguns momentos, encontraram dificuldades para conseguir atendimento, principalmente devido ao tempo de espera e ao processo de marcação.